É isso aí, meus amigos. A gente segue adiante aqui com o nosso Morning Show, virando a página, dando sequência aqui ao nosso programa de hoje. Proponho que a gente vá para Brasília, até porque ontem tivemos um terremoto político de proporções bíblicas por lá, um daqueles dias que entra para sempre aí nos anais da história política brasileira, até porque os interrogatórios de Jair Bolsonaro e os outros 7 réus envolvidos na suposta trama golpista seguem repercutindo e muito, criando aí uma reverberação e tanto. Todos, claro, negaram participar de um plano para derrubar o governo eleito, mas ainda há dúvida de como, eventualmente, essa ação penal se esgotará, qual será a conclusão final. Eu proponho que a gente vá para Brasília mesmo, lá para a nossa capital federal, ninguém melhor do que Bruno Pinheiro, se juntando a nós nesse momento que tem sempre os bastidores quentinhos aí para a gente. E aí, Brunão, obrigado pela presença. E agora? Os réus poderão conversar entre si, pelo visto, né? Bom dia. Autorizou, né? O ministro Alexandre de Moraes removeu, então, aquela medida cautelar. Ótimo dia a você, André, que nos acompanha aqui na Jovem Pan. O ministro Alexandre de Moraes, após encerrar essa importante oitiva de ontem, cerca de 6 réus foram ouvidos. Na segunda-feira, outros 2 também foram ouvidos. 8 réus foram ouvidos pelo Supremo Tribunal Federal e, ao final dessa oitiva, então, o ministro acabou retirando essa medida cautelar. Eles não estavam autorizados a ter nenhum tipo de contato, até mesmo ontem, durante o intervalo deste depoimento, para acessar o elevador do Supremo Tribunal Federal. Foi necessário uma contenção ali, aguardar que os réus não tivessem contato também com o tenente-coronel Mauro Cid, que fez o acordo de delação com a Justiça para revelar as informações na qual ele teve acesso, no que ele viu, escutou, no que ele teve uma colaboração durante a gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas ao final desse interrogatório, essa medida cautelar foi retirada. Agora, a expectativa é que eles voltem a conversar, a compartilhar informações, a ter uma análise do que foi o interrogatório de ontem. Aqui dentro do Congresso Nacional, por parte dos aliados do ex-presidente, há um entendimento que eles esperavam que seria muito mais acirrado esse depoimento de ontem. Eles acharam que foi leve, que o ex-presidente conseguiu se explicar, conseguiu colocar pontos do seu governo também. Já fazia um tempo que o ex-presidente sempre falava que queria ter um contato e que ele queria esse ao vivo com o ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e ele ficou à vontade ali. Há um entendimento que ele chegou um pouco ansioso, muito nervoso no início, mas que aos poucos ele foi ficando mais à vontade. Agora, 5 dias para os advogados, tanto de defesa quanto de acusação, apresentarem uma solicitação, se for necessário, novas diligências, e aí, na sequência, aguardar por mais 15 dias e iniciar a construção do voto do ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, isso estará disponível para julgamento, ou seja, vai se arrastar por mais alguns meses. Há um entendimento de que este depoimento teve vários momentos ali, teve uma brincadeira do ex-presidente com o ministro e com outros réus também. Isso há um entendimento que ficou claro, que não há uma tentativa de perseguição. Isso é o que diz parte do governo aqui no Congresso Nacional, que o julgamento está seguindo um rito natural da justiça, tudo dentro de uma normalidade, que não tem uma perseguição ao ex-presidente, mas que, sobretudo, é necessário uma responsabilização, que durante todos esses depoimentos, os 8 réus, ficou muito claro que o ex-presidente tinha um interesse em um golpe de Estado. Isso é o que diz uma ala do governo aqui na Câmara dos Deputados. Então agora os réus estão liberados do núcleo 1. Esses 8 já não têm mais nenhuma restrição, medida cautelar entre a comunicação entre eles. André Marinho. Bruno Pinheiro, obrigado pelos esclarecimentos, o resumo preciso de tudo que nós assistimos ontem. No detalhe, bom trabalho por aí. Obrigado. Vamos partir para um rápido break só para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de rádio, sintonizados aqui na sua dose matinal de informação e entretenimento, que volta já já. Vamos começar a destrinchar aqui, porque realmente, enfim, o que não faltam são elementos e caminhos aqui e essa repercussão toda. O que eu proponho aqui, vamos começar com uma crise. Primeiro, enfim, diversas falas ali do presidente em vários momentos, se desculpando por falas mais contundentes, inflamadas, antagonizando não só o ministro relator Alexandre de Moraes, mas todos os seus pares do Supremo, pedindo desculpas expressamente, dizendo que era só retórica, e enfim, e isso tá pegando de certa forma mal para
parte considerável da base dele. Até porque, de certa forma, ficou aquela sensação, principalmente quando ele taxou expressamente, palavras dele, de malucos todos aqueles que resistiram até as últimas consequências, até a 25ª hora, ali nos acampamentos e tomando chuva e vivendo ali na base de tendas e banheiros químicos. Então, a repercussão, pelo menos na base militante dele, não está sendo das melhores. Já a outra está dizendo que, não, ele é assim mesmo e ele é o Bolsonaro que a gente aprendeu a amar. Como é que você viu? Bom, Marinho, são esses dois pontos principais que chamaram a atenção em todas as oitivas aí que houveram no dia de ontem. Primeiro, que o Bolsonaro, na minha opinião, decepcionou e muito a sua base, o seu núcleo, aqueles que o apoiaram, os seus eleitores, pelo fato de chegar lá por um momento que todos esperavam dele frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes, ele que era a figura tida por muitos, o maior opositor a escalada de poder do Supremo Tribunal Federal, era aquela figura que representava essa luta contra o Supremo perante essas pessoas, chegar lá e abaixar a cabeça, fazer brincadeiras, até chamar o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice em tom mais cômico. Então, essa questão decepcionou muitas pessoas. E um outro ponto importante a se comentar também, André, é a questão de todas as pessoas que falaram ontem colocaram em xeque a delação premiada do Cid. Eles praticamente disseram, nas suas palavras, que não aconteceu nada daquilo que o Cid colocou, nem de ter entregado o dinheiro na caixa de vinho, nem de ter apresentado a minuta do golpe. Enfim, várias coisas aí que vão ser investigadas, sim, vão ser acompanhadas pelo Supremo Tribunal Federal e, na opinião de muitos aliados aí, o ex-presidente Bolsonaro já está caminhando para tentar aliviar, de certa forma, aí, a sua prisão, talvez solicitar até uma prisão dentro da sua casa, enfim, alguma coisa, porque o que ele colocou ontem na sua conversa com o ministro, sim, na opinião de todos que acompanharam, não foi nada para se defender, foi mais para amenizar a situação para um fim que já está praticamente definido. E pouquíssimo, quase nenhum aceno aos presos do 8 de janeiro, a todo o movimento ali pró-anistia. Ali, em grande parte, o principal teor ali do posicionamento dele foi muito mais autocentrado e pedidos de desculpas, relativizando falas contundentes, né, mano? Enfim, eu acho que até para toda a articulação, no momento talvez mais frágil, onde talvez finalmente o movimento ali bolsonarista de se contrapor aos avanços, ao viés político, ao dito autoritarismo do Alexandre de Moraes, com as iminentes sanções americanas, foi um grande desserviço tentar, de alguma forma, quase que, enfim, normalizar o Alexandre de Moraes aos olhos das autoridades americanas que, enfim, estavam vendo ele à distância como um autoritário irremediável que merecia sanções e talvez agora, enfim, com essa piada inusitada que arrancou risos nervosos ali da plateia, pode até ter reabilitado ele como uma consequência involuntária daquela piada inusitada que ele fez. Pois é, porque você não convida o seu maior opositor ou aquele que representa o oposto de tudo que você luta para ser o seu candidato a vice-presidente, nem de brincadeira, né? Então, realmente, a postura do presidente no julgamento foi muito diferente do que se esperava. É isso aí, Manu. A gente está de volta também para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio. A gente segue aqui dissecando os principais, enfim, declarações, pronunciamentos, momentos ontem do pronunciamento bombástico ali durante o segundo dia de interrogatório ante a primeira turma, principalmente do ex-presidente Bolsonaro. Mano Ferreira concluindo e a gente segue adiante. Pois é, eu acho que uma coisa que me chama muita atenção é como há uma tentativa de banalizar coisas que são muito graves. Porque o principal ponto no discurso do presidente Bolsonaro foi tentar tratar como se reuniões para avaliar um decreto golpista, um decreto que tinha como objetivo reverter e não reconhecer o resultado de uma eleição que ele perdeu, como se isso fosse um desabafo entre amigos. Não. Quando um presidente da República convoca chefes de forças armadas,
que não são constitucionalistas, né? Não são assessores jurídicos do presidente, ele não está estudando hipóteses constitucionais ou legais para lidar com uma derrota política. Ele está sondando o grau de adesão e lealdade pessoal dos chefes das Forças Armadas para uma empreitada golpista. Mas em momento algum ele negou isso no depoimento, apesar das piadas, tudo, ele foi enfático em dizer que, olha, a gente discutiu sim, estava muito decepcionado. Não, ele banalizou, ele tratou como se, não, discutimos, mas então, foi só isso. E o meu ponto amigos, né? Isso é gravíssimo, isso é uma confissão de um desrespeito ao dever constitucional do presidente da República. E isso não pode ser banalizado. Esse é o meu ponto. Então, a gente não pode perder de perspectiva a gravidade que isso significa porque o Bolsonaro estava simpático ou num tom de voz... Né? Exato, brincalhão. Não, mas, ao meu ver, ele quis transparecer assim, olha, são amigos meus, são pessoas que eu tinha ali como a minha base, então eu discutia as possibilidades em relação ao que ele sempre propagou e até mesmo falou isso na mídia, quanto às urnas serem confiáveis ou não. Ele até lembrou da multa que o partido recebeu de 22 milhões de reais. Sim. E ele disse, olha, como que a gente pode debater isso? Será que a gente avança nessa proposta ou será que a gente recua? E até mesmo o ministro Fux foi enfático em dizer que, olha, sim, a gente fez um processo de licitação, houve o processo para que realmente houvesse, então, a impressão do voto, mas depois foi verificado que não poderia, até por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, porque dessa maneira você iria expor o voto da pessoa. Então a gente recuou nessa licitação e até a empresa que venceu essa licitação, ela pediu um ressarcimento porque já tinha feito ali os investimentos necessários. Então, ao meu ver, foi... Justo. A gente discutiu, só que em momento algum a gente foi adiante com esse plano. Ele quis transparecer isso na minha análise, né? Assim, talvez no momento positivo ali, pelo menos a nível retórico, para pegar a expressão que ele usou, foi no momento até onde ele mostrou a eventual incoerência, citando líderes da esquerda nacional que em algum momento já fizeram votos e pediram e advogaram pelo voto impresso, como o próprio Flávio Dino, Carlos Lupe, que mostra uma tolerância seletiva, 2 pesos e 2 medidas, mas, para todos os efeitos, sejamos sinceros aqui, apesar de todo o contorno político das narrativas e, em grande parte, a formalidade do processo penal, que foi o que anulou toda a Lava Jato, está sendo completamente solapado aqui, completamente atropelado aqui. Enfim, juristas de todos os lados reconhecem que os réus não podem estar na mesma sala, mas de qualquer forma, e vai muito além. Mas de qualquer modo está posto, parece que a guerra jurídica está perdida, mas principalmente nessa brincadeira inusitada, pode ter tido o efeito reverso do pretendido ali de aliviar o ambiente, e sim, de alguma forma, criado simpatia em torno do ministro Alexandre de Moraes, que já, enfim, querendo ou não, tem uma imagem desgastada nacional e internacionalmente. Você nunca ouviu aquele ditado, se você não pode que o inimigo se junte a ele? Às vezes foi uma tentativa disso, né? Agora, a verdade que está posta é essa que iria seguir explorando aqui. Aninha Beatriz, qual foi tua leitura de tudo que aconteceu ontem? André, a primeira coisa que eu penso é que se o Bolsonaro tivesse se comportado durante o governo como ele se comportou ontem, naquela audiência, ele teria provavelmente sido reeleito e a gente nem estaria discutindo nada do que estamos. Porque pela primeira vez ele conseguiu ali se conter, ele foi uma pessoa educada. Achei que a fala deles foi muito esclarecedora. Assim, até comentei com o Mano antes da gente entrar no ar. Falei, poxa, ele quase me convenceu ali. Eu achei que ele deu mesmo esse tom de, poxa, achei que eu não estivesse fazendo nada demais. E a grande questão está aqui. Os fatos, eles são incontroversos. Essas reuniões aconteceram, houve uma minuta. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer a análise de que se isso representa mesmo uma tentativa de uma queda do Estado Democrático de Direito, ou se ele estava no legítimo dever, no legítimo direito, não é dever, dele buscar alternativas para aquilo que ele considerava injusto, né? Acho que as questões fáticas estão muito bem delimitadas, foram comprovados, e aí eu não falo só do depoimento do ex-presidente, mas de todos os outros réus. Existem elementos documentais que corroboram o que foi dito ontem, e agora cabe o exame
da lei à luz desses fatos que foram aí bem delineados. O que vai acontecer, muito provavelmente, teremos uma decisão que vai agradar metade da população e não vai agradar a outra metade. Infelizmente, o país continuará nessa extrema polarização que a gente está vendo. E o que me incomoda, e que eu sempre tenho dito nas minhas falas aqui, é que não estamos vendo o devido processo legal. Existem vários questionamentos jurídicos que a gente pode fazer a respeito da condução, da forma de condução desse julgamento. Seja com relação à figura do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, mas também está diretamente envolvido, é diretamente mencionado em vários trechos da denúncia. Seja na falta de segmento das regras processuais penais. Então, o que me assusta é que eventual decisão, muito provavelmente, estará aivada de alguma nulidade que posteriormente será alegada e provavelmente levará a eventual condenação a ser anulada, como já vimos anteriormente. E sem dúvida alguma, sim. Mas é aquilo, né? Você vê a totalidade de um depoimento, ou de um pronunciamento, ele acaba, por mais que ele possa ter feito, enfim, alguns gols, por assim dizer, ou ter transmitido pontos persuasivamente, acaba que determinada fala ou determinado momento acaba ofuscando todo o resto, né? Apesar de que ele disse muito claramente, com alguma competência, de que os documentos arrolados nos autos ele não teve acesso pleno, a defesa não teve acesso pleno, expôs as limitações e ali a própria defesa e capacidade de defesa dele, a própria fragilidade jurídica, técnica e processual da ação, talvez o contorno político por trás, mas, de novo, acho que se a gente olhar, tem a guerra jurídica e tem a guerra da comunicação. E acho que essa guerra da comunicação, principalmente, sofreu um revés ontem, na medida que rolou essa tentativa de suavizar o ambiente, mas acabou talvez só aprofundando ainda mais a cova jurídica e o cerco jurídico se apertando e se afunilando em torno do presidente Bolsonaro e os outros 7 réus. Eu acho que, nesse sentido, estamos no mesmo ponto. Não, a Aninha trouxe David, concluindo. Trouxe um ponto que eu acho que é fundamental, né? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse, durante a gestão dele, se comunicado melhor, com certeza ele estaria reeleito no primeiro turno. Porque realmente foram muitas falas equivocadas, principalmente em relação à pandemia, a esse questionamento das urnas eletrônicas, questionamento esse que ele foi eleito pelas urnas eletrônicas e até questionava lá atrás, porque ele dizendo que seria uma margem bem maior. Então, se ele se comunicasse melhor, com certeza nada disso estaria acontecendo. E agora a gente vê uma mudança de postura, ele até relatou isso durante o depoimento dele, né? De que, olha, eu tenho 70 anos, tô me policiando, tô aprendendo, xingando cada vez menos para realmente melhorar cada vez mais. Como ele diria, dê uma aloprada, né? Dê uma aloprada aí.